Amém, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos celebrar o nome do Senhor com todo o nosso coração, amém? Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem. Viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. Vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. Impossível em Ti, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível em Ti, eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem,
o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, queridos, amém. Feche seus olhos por um instante. Vamos estar orando. Pai amado, nós queremos te agradecer porque estamos, ó Pai, aqui nesse culto, ó Pai, da rede de jovens. Paizinho, nós pedimos a Ti que o Senhor esteja falando conosco, nós que estamos aqui no templo, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, ó Pai, pelo Facebook. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, falando conosco através da palavra que vai ser ministrada, ó Pai, nesta noite. Paizinho, nós te rendemos graça,
Desde já, Senhor, te agradecemos pelos louvores que foram entoados, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente, ó Pai, neste local, e acima de tudo, ó Pai, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar por um instante. Aleluia, nós estamos alegres, né, porque nós voltamos com os nossos cultos aqui no templo. Vamos continuar transmitindo os nossos cultos online. E vou pedir para o pessoal acender essas luzes. E para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, e nós vamos também depois estar compartilhando no YouTube, né, a nossa pregação. E eu quero neste momento convidar você, jovem que está nos acompanhando, obrigado, que está nos acompanhando em casa, a abrir a sua Bíblia, né, no Salmo, no Gênesis, na verdade, Gênesis capítulo 2. Abra a sua Bíblia que está nos acompanhando, você que está aqui no templo, está na sua casa. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. O tema da mensagem é a maior pandemia de todos os tempos. A maior pandemia de todos os tempos. Eu quero fazer a leitura com você, né, Gênesis capítulo 2, versículo 16, né, nós vamos estar lendo alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, versículo 16: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Até aqui. Daí no capítulo 3, daí você vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. Você em algum momento já bugou? Em algum momento você já bugou? Sabe aquele momento que a gente recebe tanta informação e de repente a gente buga, a gente não sabe como reagir diante da informação, a gente não sabe como responder, a gente dá aquela bugada diante de muita informação que a gente recebe. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo, né? Ao receber tanta informação, ou de repente ao ser questionado por uma situação, eu buguei e fiquei sem reação para responder, fiquei sem reação, não sabia como agir. E assim existem muitas pessoas nos dias de hoje, que estão bugando diante de muitas informações que têm recebido. Nesses últimos meses, né, que nós estamos vivendo aí essa pandemia, que todo mundo só se fala de pandemia e etc e tal, nós temos recebido inúmeras informações, através do nosso celular, através do nosso Facebook, Instagram, através da televisão. Nós temos recebido inúmeras informações, são milhares de informações que vão chegando ao mesmo tempo até nós através das mídias sociais. E essas milhares de informações vão chegando até nós, às vezes nós não processamos elas de forma adequada, às vezes nós não processamos ela de forma
adequada e não conseguimos acoplar ela na nossa mente da forma correta, essas milhares de informações que vão chegando. E muitas dessas informações que chegam até mim, chegado até você, são informações que têm gerado um efeito maléfico, tem gerado um efeito doentio na sua vida, na minha vida e na vida das outras pessoas. São milhares de informações que vão chegando até nós e nós não conseguimos processar essas informações, e essas informações elas vão tendo um efeito maléfico. E esse efeito maléfico, eles vão nos confundindo. A gente fica confuso diante do quê? De uma decisão, diante de um comportamento, diante de uma atitude, a gente fica confuso, a gente buga, a gente não sabe como agir. Pastor, que tem a ver com esse texto que nós lemos de Gênesis? Tem tudo a ver, querido, porque aqui Deus, ele, ao criar o homem, ele cria todo o universo, ele coloca tudo no seu devido lugar, ele cria a flora, ele cria, a fauna, ele cria os animais, e por final, o que acontece? Ele dá vida ao homem, ele compartilha um pouco da sua essência com o homem, e depois que esse homem, ele começa a ter o fôlego de vida, Deus, ele dá uma ordem para esse homem, ele passa algumas informações, que no meu ver são informações simples, que ele passa, e entre as informações simples, ela está aqui no versículo que a gente leu, do capítulo 2, no versículo 16, que fala assim: Deus ordena ao homem, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas a árvore do bem e do mal vocês não devem comer, porque o dia que vocês comer, certamente vocês vão morrer. Então dessa árvore vocês não podem comer, das outras árvores vocês podem comer, mas dessa árvore você não coma. Então eu vejo que essa informação que Deus passou para este homem foi uma informação simples: come de tudo, menos daquela ali. Não era inúmeras informações. A única coisa que ele tinha que fazer era o quê? Acoplar bem essa informação, não só na sua mente, mas aonde? No seu coração. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que o homem, o primeiro casal criado por Deus, que acontece? Eles não acoplaram bem a ordem, a informação que Deus passou para eles, nem na mente, nem no coração. E por conta dessa decisão errada, hoje nós estamos enfrentando a maior pandemia de todos os tempos. Nós enfrentamos a maior pandemia de todos os tempos. É o coronavírus, pastor? Não, não é o coronavírus. A maior pandemia que a humanidade vem enfrentando, e não é de hoje, se chama pecado. Se chama pecado. Essa é a maior pandemia. Ela é pior do que o coronavírus, é pior do que um câncer, é pior do que uma AIDS, é pior do que qualquer doença ruim que existe no mundo. O pecado, ele é o que? O pecado é uma pandemia. É uma pandemia que vem destruindo vidas, que vem acabando com sociedades inteiras. Então o pecado, ele é uma pandemia, e ele vem passando de geração para geração, desde aquele dia que o primeiro casal não soube lidar com aquela informação que chegou até eles. Por isso que é um perigo, querido, a gente não saber lidar com as informações que chegam até nós. Por isso que é um perigo a gente não saber lidar com aquilo que Deus tem ordenado para nós. Por isso que é um perigo a gente dar lado para o pecado. E nessa noite eu quero mostrar para você que a pior pandemia que a humanidade vem enfrentando, ela se chama pecado. E sabe por quê? Olha só, o pecado, de início ele parece ser agradável. Lá no capítulo 3,
Gênesis capítulo 3, que nós lemos lá, do versículo 6 em diante, fala o seguinte, fala que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, o pecado que acontece, ele parece ser agradável, o pecado ele possui um aparente poder de agradar, no início ele agrada, parece que não é tão devastador assim, a gente olha para o pecado, olha para aquele erro, e parece que ele não vai ser tão devastador assim, parece que ele não vai nos destruir, parece que ele não vai nos afastar da presença de Deus, parece que ele não vai nos afastar da comunhão com os nossos irmãos, parece que ele não é tão devastador assim, parece que acontece que ele não é tão mal assim, mas só aparenta. Então, quando nós olhamos para o pecado, ele parece ser agradável, ele parece ser agradável, mas no final das contas, o que acontece? Aquilo que parece ser agradável, ele é devastador, ele é morte, ele é destruidor, porque afasta a gente da presença de Deus, afasta a gente da presença do nosso Cristo, nos afasta da presença do Espírito Santo, a gente fica confuso. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, porque essa maior pandemia da história que a humanidade vem enfrentando, que se chama pecado, ele aparenta ser agradável, mas não é agradável assim. Outra coisa que o pecado ele é atraente, é o que nós lemos aqui nesses versículos. O pecado ele se apresenta como algo atraente aos nossos olhos, ele enche os nossos olhos, nos chama a atenção. Assim como você de repente sai aí pelas ruas e você olha para uma pessoa e você se sente atraído por aquela pessoa, porque você vê que ela tem cabelos bonitos, que ela tem olhos bonitos, que ela tem um corpo escultural. O pecado é desse jeito, o pecado ele nos chama a atenção, o pecado nos atrai, o pecado faz com que os nossos olhos se desviem de Cristo e foque somente no erro. O pecado ele tem esse poder, por isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado faz com que os nossos olhos se desviem de Jesus Cristo e se fixem somente naquilo que é errado, naquilo que é destruidor. E sabe por quê? Quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo, nós começamos a focar o nosso olhar naquilo que é atraente, naquilo que é belo, mas o que acontece no fundo não é tão belo assim. Eu não sei se alguns de vocês assistiram Guardiões da Galáxia, o 2. Esse filme lá, no 2, ele tem uma mensagem muito legal. O mundo lá que eles estão parece ser perfeito, tudo bonito. Só que por baixo daquilo que é bonito, existe algo mortal, algo sujo, existe um monte de coisa de podridão escondido. O pecado é dessa forma, o pecado de início, ele parece ser o quê? Agradável, como eu falei, ele é atraente, ele parece ser bonito, ele chama a nossa atenção, mas por detrás de tudo isso, existe algo mortal, jovem, e existe algo destruidor, existe algo que nos afasta do nosso Senhor, existe algo que destrói a nossa intimidade com o Espírito Santo, existe algo, querido, que destrói a nossa comunhão com as outras pessoas, destrói o nosso convívio com os nossos pais, com os nossos irmãos, porque o pecado, ele é atraente, ele é belo, mas por detrás tem algo ruim, tem algo maléfico, tem algo, querido,
que nos mata espiritualmente. Então nós não podemos nos deixar ser atraídos pelo pecado. Não se deixe ser atraído pelo pecado. Lembre-se que a pior pandemia de todos os tempos se chama pecado. O pecado, ele tem o quê? Um poder devastador sobre o ser humano. Tudo de ruim que existe no mundo tem uma origem. E essa origem se chama pecado. Desde o momento que o pecado entrou na humanidade, nós sofremos um desajuste. Então o pecado, ele é ruim. Então o pecado, ele aparenta ser atraente, mas na verdade os resultados dele é destruidor. Terceiro lugar, o pecado, ele gera desejos. Olha só, o pecado aparenta ser agradável, o pecado aparenta ser atraente, e o pecado, ele gera o que? Desejos. O pecado tem esse poder de nos levar para desejos estranhos. O pecado, ele tem esse poder de nos levar para caminhos tortuosos. O pecado, ele tem esse poder de colocar em nós algumas disfunções, fazendo com que a nossa mente trabalhe de forma confusa, fazendo com que o nosso corpo se torne disfuncional. Então o pecado, ele gera o que? Desejos estranhos, tortuosos. A nossa carne, ela deseja, porque nós somos pessoas pecadoras, cheias de falhas. Então a nossa carne, ela deseja algo que alimente ela de forma ruim. Por isso que nós estamos num culto. Sabe por que nós estamos no culto? Porque nós precisamos dominar a nossa carne. Nós estamos no culto porque nós precisamos alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito fique mais forte que a nossa carne. Porque se o nosso espírito ficar alimentado, ficar mais forte que a nossa carne, com certeza os nossos desejos não vão nos consumir, os nossos desejos não vão nos levar para caminhos tortuosos. Sabe aquele desejo estranho que vem na sua mente? Sabe aquela vontade louca de fazer tudo de errado? Isso se chama pecado. E o pecado, ele está te cercando, o pecado, ele está gerando desejos estranhos. O problema é quando nós, o que, cedemos a esses desejos. Aí o pecado, ele começa o que? Um processo de destruição dentro de nós, porque vem as consequências. E as consequências, elas são o que? Maléficas. Eu já falei isso, lembra de Caim? Matou o seu próprio irmão? Lembra disso? Ali foi um processo do pecado. O pecado seduzindo ele. E ele começou a ter desejos estranhos. E entre esses desejos estranhos era o que? Matar o próprio irmão. Olha que desejo estranho. E o que aconteceu? Ele acabou matando mesmo o seu irmão, porque ele cedeu ao pecado. Mas Deus tinha alertado ele. Deus falou: ó, cuidado, o pecado está à porta do seu coração, o pecado está batendo na porta do seu coração. Cuidado, porque se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, e o resultado vai ser devastador. E de fato foi devastador, porque ele matou o seu próprio irmão, atraindo para si uma maldição. Querido, por que eu estou mostrando isso para você nesta noite? Que existe algo pior do que o coronavírus. E algo pior do que o coronavírus é o que? O pecado. Porque o pecado, ele destrói a gente, ele nos afasta de Deus.
Se alguém, de repente, ficar doente, de um câncer, de repente o que? De uma dengue, de qualquer outro tipo de doença, até mesmo do coronavírus, mas se ela estiver com Jesus Cristo, e ela não conseguir vencer essa doença, através do que? Da ajuda da medicina e etc e tal, mas se ela estiver aliançada com Deus, se ela estiver aliançada com Jesus Cristo, se ela estiver se afastando do pecado, correndo longe do pecado, e ela não conseguir vencer essa doença, certamente, querido, ela vai para o céu, certamente ela vai estar junto com Jesus Cristo no céu, porque ela venceu o que é a pior pandemia de todos os tempos, ou seja, se chama pecado. Ela não deixou o pecado destruir ela espiritualmente, porque o que está em jogo, é o que eu sempre falo aqui nesses textos que a gente leu, não é a fruta que comeu, não é isso. O que está em jogo é em quem acreditar. Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito que nas mentiras do diabo. E uma vez que eu acredito na mentira do diabo, o pecado entra na minha vida. Então existe algo pior do que toda essa praga que nós estamos vivendo, que estamos aí cercados, que está sendo ventilado na mídia. E a pior praga que existe é pecado. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer, porque senão, se a gente esquecer, hoje todo mundo, nós estamos de máscara, né? Tem álcool em gel lá nas portas, tem álcool 70 aqui, é higienização aqui e tal, não sei o quê. Mas eu sabe o que eu lembro? Quando eu ia na escola bíblica dominical, que era pequenininho, tinha uma música que a gente cantava, que a professora cantava para nós, que fala assim: com sabão eu lavo minhas mãos, com sabão eu lavo o que? O meu corpo. E a professora ia cantando, ensinando a gente a cantar aquilo lá, aquela música, e no final daquela música falava assim: mas Jesus, para me deixar limpinho, Ele quer lavar o meu coração. Então aquela música acontece, mesmo sendo simples para nós como crianças, a gente não esqueceu até hoje, ficou memorizada. Por quê? Não adianta nada, não adianta nada eu ter todo o processo de higienização com o meu corpo, mas a minha alma está podre, a minha alma está cheia de pecado, a minha alma está cheia de desejos estranhos, a minha alma está longe de Deus, a minha alma está longe do meu Criador, a minha alma está longe do meu Salvador, a minha alma está longe do Consolador. Porque se a minha alma estiver longe, querido, eu posso ter qualquer processo de higienização com o meu corpo, mas se eu bater as botas, o que acontece? Eu vou para o inferno. Então é muito sério isso, porque eu estou pregando isso para mim e para você, essa mensagem, porque nós somos uma geração de jovens que estamos vivendo um momento adverso da humanidade. Eu falo para vocês, confesso para vocês, meu avô, quando estava vivo, sentava eu e meus primos lá, com 10 para 11 anos, e ele falava assim: vai chegar um momento que o comércio vai estar parado, vai chegar um momento que as igrejas, né, os templos das igrejas vão estar fechados. E eu ouvia aquilo lá, a gente ficava pensando como que vai ser isso, e meu avô falava: quando você vê isso, fique ligado, porque Jesus Cristo está prestes a voltar, e só vai morar no céu aquele que não estiver em pecado. Uma mensagem simples de um homem que não era letrado, mas me fez o que eu lembrar nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Agora eu estou aqui, 2020, quando eu ouvi essa pregação do meu avô para mim e para os meus filhos, eu tinha 11 anos de idade. Agora eu estou aqui em 2020, pregando para vocês, numa situação que jamais eu ia imaginar que eu ia estar, e Deus nos conduziu para essa situação. Por isso que eu prego com todo o poder, com toda a autoridade em Cristo Jesus, mostrando para vocês que a pior pandemia de todos os tempos continua se chamando pecado. Por isso que nós temos que manter o que é a nossa alma limpa, a nossa alma santificada. Por isso que nós temos que continuar andando com os nossos olhos em Cristo, porque o pecado, ele tem esse poder de gerar desejos estranhos, e entre esses desejos estranhos, é o desejo que é de se afastar de Deus,
É o desejo de achar que tudo isso que está acontecendo é normal. Não, isso é normal, essa praga é normal. Não é normal, não. Lembre-se disso, querido. Para tudo existe um sinal da parte de Deus. Até essa doença é um sinal da parte de Deus para a gente se ligar. Então o pecado ele gera desejos estranhos. Quarto lugar, o pecado nos deixa em uma situação terrível. Primeiro, o pecado ele se apresenta de forma agradável. Recapitulando, o pecado ele se apresenta de forma agradável. Segundo lugar, o pecado se apresenta de forma atraente, para nos chamar a atenção, para nos tirar os nossos olhos de Cristo e focar os nossos olhos no erro. Terceiro lugar, o pecado ele começa a gerar desejos estranhos. A nossa vida espiritual fica disfuncional. E quarto lugar, o pecado nos deixa numa situação terrível. Depois da gente passar por todos esses estágios, nós olhamos para a nossa vida e a gente vê que fez tudo de errado. No momento que era para a gente tomar a decisão mais correta, a gente tomou a decisão errada, porque a gente foi bobo, a gente foi tolo, a gente acreditou na mentira de Satanás, a gente acreditou nos influenciadores, nos homens gananciosos, mentirosos e etc e tal. É isso que aconteceu com o primeiro casal, querido. O primeiro casal que foi criado por Deus, eles se deixaram ser seduzidos. Eles deixaram o que acontece, ser seduzidos, e essa sedução fez com que eles o quê? Deixassem de acreditar em Deus. E uma vez que eles deixaram de acreditar em Deus, eles ficaram numa situação complicada. Essa situação complicada, sabe o que gerou? Gerou um afastamento de Deus. Essa situação complicada gerou uma quebra de intimidade com Deus. E tudo aquilo que era mal, que até o momento eles não conheciam o que era mal, mas tudo aquilo que era mal, que está em Satanás, entrou neles. Lembra? Satanás, o anjo que se rebelou contra Deus, o querubim ungido, que se tornou o quê? Uma fonte o quê? De rebelião, violência e etc e tal. Lembra? Foi nesse tipo de ser que o casal acreditou. O ser que foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos. Então o primeiro casal, eles acreditaram nesse ser. E uma vez que eles acreditaram nesse ser, o pecado entrou neles, e tudo aquilo de mal começou a cercar eles. Os resultados foram devastadores. Qual foi o resultado, pastor? Primeira coisa, eles obedeceram a Deus. Uma ordem dada por Deus, uma informação simples: não coma daquela árvore. E eles comeram, desobedeceram a Deus. Qual foi outro resultado? Outro resultado, pastor querido, no versículo que a gente leu aqui, fala que os olhos deles se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para se cobrirem. Ou seja, qual que foi o resultado aqui? Até então, eles olhavam um para o outro, querido, olhavam um para o outro, eles tinham o que? Transparência, um para com o outro, a alma deles era uma só, entre eles, o que acontece? Não tinha nada de mal, entre eles não tinha malícia, mas a partir do momento que eles erraram, a partir do momento que eles deixaram o pecado entrar neles, eles começaram a ser o quê? Pessoas maliciosas. Começou a ter diferença entre eles. Já não tinha mais transparência. Então quando fala aqui que eles estavam nus, ou seja, os olhos deles se abriram o quê? Para a maldade, para a malícia. O pecado ele tem esse efeito devastador.
Quando nós provamos do pecado, o que acontece? Entra em nós o que é algo malicioso, entre nós a falta de transparência, entre nós o que é a mentira, entre nós o engano, entre nós a falsidade, entre nós o desejo de roubo, entre nós todo tipo de coisa ruim, entre nós. Foi isso que aconteceu com esse casal. Então a maior pandemia de todos os tempos se chama o que? Pecado. E desde então, essa pandemia ela vem se alastrando por toda a humanidade. Essa pandemia ela vem destruindo, vem matando pessoas, levando pessoas para o castigo eterno. Então, jovem, você que está me ouvindo, você que está aqui no templo, você que está aí pelo Facebook me ouvindo, cuidado com a pandemia chamada pecado, porque essa pandemia ela vem se alastrando por toda a humanidade e não é de hoje, e ela vem acabando com inúmeras famílias, ela vem acabando com vida de jovens. Quantos jovens tiveram a vida ceifada de forma precoce por causa do pecado? Quantas famílias foram destruídas por causa do pecado? Quantos filhos largaram a casa dos seus pais de forma precoce por causa dos pais? Quantas nações estão vivendo uma ditadura, estão vivendo um confronto, uma guerra civil e etc e tal, por causa do pecado? Então a pior pandemia da história se chama pecado, porque vem matando pessoas, vem destruindo lares, vem ceifando vidas, e o pior de tudo, que essas vidas que são ceifadas, na grande maioria, elas não têm uma aliança com Jesus Cristo, e por não ter aliança com Jesus Cristo, nós sabemos para onde vai, a Bíblia fala para onde essas pessoas vão, que não têm aliança com Jesus Cristo. Elas vão para o inferno, elas vão para o castigo eterno. Vai chegar no dia que Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja dele. Na volta de Jesus Cristo, o que acontece? Todos nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus, para prestar conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E nesse momento dessa prestação de conta, querido, aí que está o X da questão, porque aqueles que viveram uma vida de santidade, se afastaram do pecado, entregaram a vida para Jesus Cristo, viveram uma vida de santidade, lutaram de forma incansável para não se desviar dos caminhos de Deus, esses vão ter parte com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que se deixaram ser levados por conversinhas, por influências de mentirosos, enganadores, aqueles amigos que se dizem amigos, mas não são, estão mais para amigos do diabo do que amigos de Deus. Esses que deixaram ser influenciados por esse tipo de pessoa e por qualquer outro tipo de engano, infelizmente, esses vão ter parte juntamente com Satanás e seus anjos, que é no inferno, no lago de fogo. É sério isso, por isso que eu estou ministrando isso para vocês. Então, a pior pandemia da história não é o coronavírus, a pior pandemia da história se chama pecado. E alguns ainda não se deram conta que existe uma cura para essa pandemia que se chama pecado. E sabe qual que é a cura para essa pandemia que se chama pecado? Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, querido, Ele é a cura para a minha alma, Ele é a cura para a sua alma, jovem, que está aí sentado, que está nos assistindo. Jesus Cristo é aquele que cura a nossa alma, é aquele que tira a raiz de amargura, aquele que trabalha dentro de nós para a gente liberar perdão, é aquele que nos traz vida, é aquele que nos liberta, é aquele, querido, que nos cura por completo, que nos lava por completo. Então o que acontece? Jesus Cristo é a cura. Mas tem pessoas que infelizmente, elas querem se manter o que? Infectadas. Existem pessoas que elas querem se manter infectadas e querem o que? Continuar sendo o que? Transmissores de doença.
Assim como nos dias de hoje, não é verdade? Nós estamos aí, a doença coronavírus é uma doença séria? É uma doença séria. Mas existem pessoas que estão brincando com a sorte. Existem pessoas que elas não tomam os devidos cuidados, que elas não estão nem aí para a higienização, elas não estão nem aí para a máscara, elas não estão nem aí, e elas andam, vão no shopping, vão em todo quanto é lugar, e elas não tomam cuidado de nada. E o que acontece? Elas podem o quê? Contrair a doença e podem se tornar pessoas que vão estar transmitindo essa doença para um monte de pessoas. Assim acontece com o pecado. Existe um monte de pessoa que está infectada, um monte de pessoa que está cheia de doença na alma, um monte de pessoa que está cheia de sujeirinha na alma, e não está nem aí. Está nem aí para Deus, não está nem aí para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, não está nem aí para aquilo que o discipulador fala, para aquilo que o pastor aconselha, não está nem aí pela a chamada de atenção do pai e da mãe, não está nem aí, vai levando a vida, igual aquela música, né? Leva a vida leva eu. Está desse jeito, mas vai chegar um momento que ela vai ter que prestar conta. Se não prestar conta na volta de Jesus Cristo, se ela estiver em vida, a vida dela pode ser ceifada. Porque o diabo está doidinho para ceifar a vida da pessoa antes que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo, você acha que o diabo ele está feliz com a sua presença neste culto? Você acha que o diabo, você que está assistindo aí pelo Facebook, você acha que o diabo está feliz porque você parou esses minutos para estar ouvindo essa pregação, em vez de você estar em qualquer outro tipo de site? Ele não está feliz não. E sabe por quê? Ele é o destruidor da sua vida, ele é o destruidor da minha vida, ele quer acabar com tudo aquilo que Deus criou, e entre aquilo que Deus criou está eu e você. Por isso, a meu alerta para você nesta noite, para a gente orar aqui, para a gente não estourar o nosso tempo, é o que? Tome cuidado com essa pandemia chamada pecado, pois essa pandemia chamada pecado é uma doença mortal. E sabe por que é uma doença mortal? Porque ela mata o nosso espiritual, e uma vez que o nosso espiritual morre, a gente perde o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, e vai entrando um monte de coisa errada. Mas como eu te falei, existe uma solução para isso, existe um antídoto para isso, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é um antídoto para a sua vida, para a minha vida. Uma vez que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, Ele começa a morar dentro de você, você começa a ter parte com Deus, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar em você, ele começa a trabalhar nos seus pensamentos, ele começa a trabalhar nos seus comportamentos, atitudes, ele começa a mudar você, ele começa a te dar um novo rumo, a sua vida ela vai ser transformada por completo, assim como a minha vida foi transformada, assim como a vida desses jovens que estão aqui no templo, me assistindo, a sua internauta que está me assistindo na sua casa, ou em qualquer outro lugar, pode ser transformada também, só que você precisa confiar de todo o seu coração em Jesus, porque Jesus ele tem o poder para mudar a sua história. Por isso nessa noite, a minha palavra para você nessa noite é o que? Aceite Jesus Cristo como o único Senhor Salvador, e seja curado por completo dessa pandemia, seja curado por completo. Por isso eu quero orar por você nesta noite, eu quero convidar aqueles que estão aqui no templo a ficar de pé, e você que está nos assistindo agora, eu quero que você volte a sua atenção, volte a sua atenção agora para essa live, porque nós vamos orar agora. Eu quero orar por você neste momento, quero chamar a equipe de louvor aqui na frente, para ir dedilhando já, e eu quero orar por você. Feche os seus olhos agora,
você que está aqui no templo, você que está na sua casa, de repente você está aí no seu carro assistindo, você está aí com seus amigos assistindo essa live. Então agora volte os seus pensamentos a Deus, abra sua alma a Deus, para Deus agora, deixe Jesus Cristo entrar na sua alma, deixe o Espírito Santo fazer algo precioso em você nessa noite, né? Vamos agora falar com Deus. Pai amado, eu quero colocar, ó Pai, em Tuas mãos, Paizinho, eu quero colocar, ó Pai, em Tuas mãos a vida, ó Pai, de cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada pessoa, ó Pai, que está nos assistindo através dessa live. Eu quero, ó Pai, agora colocar, ó Pai, em Tuas mãos cada jovem que está aqui, ó Pai, no templo. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o Teu poder. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, que o Senhor venha com a Tua unção agora. Paizinho, nós sabemos, ó Pai, que a pior pandemia da história, ela se chama pecado, por isso, ó Pai, nessa noite eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com o Teu poder, que o Senhor venha entrar com a Tua graça, que o Senhor venha entrar, ó Pai, com a Tua unção agora. Paizinho, vai curando as almas agora, vai restaurando, ó Pai, essas almas agora, vai tirando toda espécie, ó Pai, de coisa ruim agora. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, Senhor, cura por completo, ó Pai. Tira, Senhor, toda sujeira da alma, tira, ó Pai, agora toda sujeira, Senhor, limpa, Pai, por completo. Paizinho, nós estamos aqui, estamos buscando a Tua presença, estamos, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua unção sobre as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que a pior pandemia da história não é o coronavírus, não é o câncer, não foi a peste negra, Paizinho, não foi, Senhor, a gripe, ó Pai, suína. Nós sabemos, ó Pai, que a pior pandemia da história continua sendo pecado, por isso eu peço a Ti, age com poder agora, vai nos lavando, vai nos santificando, vai nos purificando agora. Entre, ó Pai, com o Teu poder, vem Espírito Santo transformar as nossas vidas nessa noite. Alabaxere candelamanaias, soi candelamanaias, ei malamanaias, xere andalamanás. Entra, ó Pai, com o Teu poder agora, entra com a Tua unção agora, Pai, na vida dessas pessoas, transformando por completo. Vem com a Sua Shekinah agora, no nome de Jesus Cristo, entra, Pai, com o Teu poder agora, muda a história desse jovem, muda a história dessa pessoa agora, transformando por completo, devolvendo a ele, ó Pai, o desejo de adorar a Ti. Senhor, eu oro como ministro, ó Pai, do Evangelho, pedindo a Ti, para que o Senhor mude por completo, no nome de Jesus, Aleluia. Erga sua mão direita aos céus agora. Erga sua mão direita aos céus agora.
Clame ao Senhor, fala: Jesus, entra na minha vida, me ajuda, Jesus, porque eu preciso do Senhor, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. É o Senhor que tem transformado as nossas vidas. É o Senhor que tem restaurado a nossa intimidade contigo. É o Senhor que tem nos dado força para continuar caminhando. Aleluia, aleluia. Senhor, nós, ó Pai, já estamos encerrando o nosso culto agora, Senhor. E eu quero colocar a vida desses jovens em Tuas mãos. A vida, ó Pai, de cada um que está nos acompanhando, ó Pai, pela internet. Continue abençoando a vida deles. Nós oramos, ó Pai, também, se existe alguém, ó Pai, doente, cura essa pessoa agora, visita ela fazendo um milagre, curando ela por completo agora, restaurando a saúde dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora, colocando nossas ofertas, nossos dízimos, ó Pai, em Tuas mãos. O Senhor continua, Paizinho, nos abençoando. O Senhor continua, ó Pai, nos prosperando, abençoando essa geração. Abençoa, ó Pai, cada jovem, cada fonte de renda deles. Que o Senhor multiplique toda a sorte de bênção sobre a vida deles. Colocamos, ó Pai, o nosso culto, ó Pai, de amanhã, que é o culto de Santa Ceia. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando graça. Paizinho, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, preparando eles, ó Pai, para este memorial. Esse memorial glorioso que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paizinho, nós oramos e agradecemos a Ti por este culto, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Vamos cantar mais um louvor, depois você está liberado para você ir para sua casa. Deus abençoe a sua vida. Poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar.